Olá, gente. Boa tarde. Eu estou aqui a convite da Aliança do Yoga para falar sobre um assunto que é conhecido por todos os que fazem yoga. E o assunto é pranayama. Pranayama é o assunto mais conhecido, mais executado dentro de boa parte das escolas de yoga no mundo inteiro. Então, algumas coisas que eu poderia falar para vocês sobre o assunto, que eu espero que vocês gostem bastante, e depois tirem as dúvidas também, mandem para a gente vai gostar a beça, é que, bom, eu acabei virando especialista na área de pranayama por causa de uma condição especial. No vídeo anterior, que vocês viram anteontem, eu falei um pouquinho da minha trajetória de vida, e expliquei que num determinado momento eu sofri um acidente bem terrível e não podia andar, não podia me movimentar nem nada, o que fez com que a principal área que eu tinha me especializado, que eram as posições físicas, ficassem em segundo plano. Então eu passei a ter que dar atenção a algo que não usasse o corpo no sentido, né, quando a gente faz pranayama também é o corpo, né, até quando a gente usa a mente é o corpo, mas algo que pudesse ser mais simples de executar, como gestos com as mãos, que eu acabei também gostando muito dessa área, a prática de relaxamento dentro do yoga, né? Eu procurei bastante informações sobre isso e acabei fazendo uma coletânea para alguns alunos de um curso de formação meu, que era uma coletânea para os alunos. E esse livro era chamado na época Respire Criatura. E nesse livro eu dava vários tipos de instruções, na realidade eu não queria nem que fosse um livro, era uma apostila, com todos os exercícios que eu tinha amealhado, que eu tinha catalogado, que eu tinha vivenciado nessas últimas décadas. E eu tomei o cuidado também de no livro não colocar nenhum tipo de exercício mirabolante. Eu procurei usar aquilo que eu achava que seria tradicional, até depois, mais tarde, descobri que alguns daqueles nem eram tão tradicionais assim, mas eu cataloguei o que tinha à disposição. E em 2005, mais ou menos, o livro estava pronto e uma editora quis colocar isso no mercado e mudou o nome do livro de Respire Criatura, que era mais a minha cara, para pranayama, muito mais do que respiração. E esse livro, que aliás minha esposa está até pegando aqui, marketing não é comigo, é com ela, mas é esse livro daqui, para quem não conhece, tá? E já tem novas edições, né? A gente já deu uma revisada nele. É um livro gostoso, é um livro rápido de ler, mas é um catálogo, né? Em que você tem qual o potencial chakra que pode ser utilizado numa determinada parte, qual a mudra, a melhor mudra que pode ser executada, qual é o melhor procedimento a se fazer, qual é a melhor posição física para aquele tipo de exercício respiratório, e as indicações, as contraindicações. Então, é um catálogo, você vê o tipo de pranayama e o que você quer produzir com aquele tipo de exercício que está ali. Eu continuei viajando e nas minhas viagens, e de pesquisa e tudo mais, eu esbarrei com uma informação que eu já estava desconfiando há muito tempo. E foi no Shivananda Ashram, na hora do exercício do professor, ele fez para mim assim: inspire e prana out, né? Coloque o prana para fora. Eu achei esquisito, eu falei, bom, eu não estou entendendo direito, provavelmente eu não entendi o inglês dele, né? Ou não entendi a pronúncia, mas ele repetiu. Ele fala, inspire imaginando que o prana sai. E expire imaginando que o prana entra. Aí eu fiquei bem confuso. Óbvio que, para quem já foi à Índia e quem já fez aulas
não dá para interromper a aula no meio, né? Pra fazer, oi, professor, né? Não é como aqui, às vezes a gente encontra alguns alunos que falam, oi, eu não entendi. Não, a aula continuou, no final da aula eu tentei conversar com ele, ele não falava direito a minha língua, né? Obviamente, né? Nem o inglês, e eu vi que não era suficiente, chamei o intérprete, e no dia seguinte fui lá com o intérprete para conversar. Nessa conversa, as coisas se esclareceram. E aí eu entendi que o pranayama, naquele momento eu entendi que o pranayama realmente não era a respiração. Era o foco, era a atenção, era a força de vontade, é a vontade dirigida. E passou a fazer bastante sentido, porque eu sempre gostei muito da escola do Shivananda, apesar de não ter adotado o sistema dele, mas eu sempre fui muito simpático aos livros, à metodologia, às aulas que eu recebi lá na Índia. Enfim, eu gosto do clima do Shivananda Ashram. E aí eu me lembrei dos livros do Shivananda, onde ele falava: aonde a mente está, o prana está lá. E ele repetia isso com muita frequência. Aonde a mente está, o prana está lá. Isso fez um sentido totalmente diferente quando, voltando para o Brasil, eu continuei as pesquisas, fui atrás de uma literatura específica e esbarrei com o professor Carlos Eduardo, que também tinha o mesmo tipo de pensamento. Carlos Eduardo Gonçalves Barbosa, que é um professor de sânscrito, ele é um sânscritista, ele faz várias traduções de várias literaturas sobre yoga e também é meu padrinho. Somos amigos há muito tempo, a gente trocou uma série de figurinhas sobre isso, e aí ele falou a mesma coisa, com as mesmas palavras, inclusive, de um jeito muito interessante, e ainda me ofereceu uma literatura para pranayama chamada Yoga Vishaya. Mergulhei nessas informações e o conjunto das descobertas que eu tive me elucidaram muito. E a pergunta que muita gente acaba fazendo é: mas, André, se pranayama não é respiração, por que tem tanto exercício respiratório nas práticas de pranayama? E a explicação é extremamente simples. Porque você controla o prana através da sua força de vontade, ou seja, é a força de vontade, é a mente dirigida, é o foco, é a atenção, que vai fazer com que o prana vá para onde você quiser. O prana ele se rende à sua força mental. E como você adquire força mental? Você adquire através de exercícios que vão disciplinar a sua mente para essa finalidade específica. E aí, se você parar para pensar, qual a ferramenta mais útil para se controlar a mente do que exercícios respiratórios? Afinal de contas, a sua mente muda o funcionamento completamente. A sua mente muda o funcionamento quando você altera velocidade, ritmo, profundidade. Então, toda vez que há uma alteração respiratória, pode ter certeza, alterou alguma coisa na sua cabeça. Se você está respirando de forma irregular e rápida, isso significa que você está calmo, tranquilo, relaxado ou agitado e nervoso. Se a sua respiração ela está calma, tranquila e profunda, você está agitado? Não, não está. Então, há um tipo de respiração que acontece, ela é gerada pelas mudanças bioquímicas, as mudanças no funcionamento do seu corpo, que vão alterar o ritmo e frequência respiratórios, fazendo com que a sua mente entre em estados muito diferenciados. Por exemplo, quando você quer foco e atenção, você respira fazendo Bhastrika, por exemplo. Aliás, Bhastrika é no norte da Índia. O Bhastrika que eu vou dar agora é do norte da Índia, porque o Bhastrika do sul da Índia é completamente diferente. Aliás, Bhastrika e Kapalabhati são dois exercícios respiratórios cujo nome é o mesmo, mas as técnicas se invertem se ela está no norte da Índia, se um professor está te ensinando no norte da Índia, ou um professor está te ensinando no sul da Índia. Você vai para o sul da Índia, o Bhastrika é o Kapalabhati, e o Kapalabhati é o Bhastrika. Aí você vai para o norte, muda, tá? Mas o Bhastrika do norte da Índia, da região norte da Índia, é aquela respiração rápida. Então você faz...
Você faria este exercício respiratório para conseguir mais concentração? Obviamente não, né? Obviamente que você vai fazer um outro exercício respiratório. E qual exercício ajudaria a manter uma mente focada e concentrada? Conseguem pensar? Qual o exercício? Então, se a gente, ao invés de pensar qual o exercício e ficar procurando por ele, e pensar no nosso cotidiano, o que a gente geralmente faz com a respiração, quando está concentrado, a gente obtém a resposta. Quando eu era criança, tinha um aparelhinho que era um arame, que ele fazia uma série de voltas, e uma argola que ficava dentro desse arame. E ele era ligado nos dois pontos por eletricidade. Alguns lugares tinham uma buzinazinha, uma coisinha, um alerta, né? Outros tinham uma sonoro e outros tinham uma lâmpada que acendia. Então dependia de onde você estivesse. Às vezes até tinham maquininhas que você colocava uma moedinha para fazer isso daí. Isso eu estou falando da década de 70 e pouco, 80. No Rio de Janeiro tinham alguns lugares com essa brincadeirinha. E aí você tinha que vir com aquela argolinha sem tocar no arame até encerrar o percurso. E aí você vencia. E isso mostrava, por exemplo, que a pessoa que usou aquele aparelhinho tinha foco, tinha concentração, tinha várias escalas. Se você chegou até aqui, você é muito bom. Se a sua mão não tem... Então, quando você fazia essa brincadeirinha de andar com a argola, você está respirando como? Você consegue imaginar como você respira quando faz esse movimento? Pois é. Muitos vão dizer, eu estava respirando devagar. Não estava respirando devagar. Do início ao fim, você não estava era respirando. Você estava cancelando o processo respiratório. Porque seu foco está tão grande, está tão intenso na tarefa de fazer aquela argolinha passar por ali, que você viu que durante todo o percurso nem respirando você estava. Quando você vai colocar uma agulha, uma linha numa agulha, você vai pegar a agulha e colocar a linha dentro dela, você está respirando como? Pois é, você não está respirando. A maior parte das pessoas segura o ar e ainda faz careta, se concentra naquele momento, ficando totalmente focado com atenção naquela atividade específica. Ou quando você vai fazer uma série de outras coisas que exigem concentração, repara só, você para de respirar. Biologicamente, há uma incongruência aí. Psicologicamente, emocionalmente, também há uma incongruência aí. Mas fisiologicamente, há algo que compete com algo que não... Por exemplo, para o organismo, parar de respirar significa o quê? Que você está debaixo d'água e não pode respirar, que você está num lugar com muita fumaça e não pode respirar, que você está numa situação onde a sua vida corre risco. Se você está numa situação de risco, o seu corpo fala, gente, perigo. Então parar de respirar para o seu corpo é perigo. Fisiologicamente, o nosso organismo entende que você parou de respirar porque você estava brincando, porque você estava treinando com seus amigos, não importa. Para o seu organismo, aquilo dali é muito sério. Você pode passar uma semana sem beber água, por exemplo, você pode passar meses sem comer nada, sem colocar um pingo de comida na boca, e você não morre. Mas se você passar alguns poucos segundos ou alguns minutos, tem muita gente que vai falar aí, mas eu conheço uma pessoa que retém o ar durante meia hora. Parabéns, isso existe também. Mas são minutos, não são horas sem respirar. Ainda assim, boa parte das pessoas que nós conhecemos, talvez você aí do outro lado, se retiver o ar por mais de 4 minutos e não respirar, morre. Ou seja, a respiração é algo de primeira necessidade, envolve o instinto de sobrevivência. É o instinto mais forte que a gente possui. Quando você para de respirar, você consegue total atenção da sua mente. E a disciplina respiratória é importante para isso. Embora a palavra pranayama não remeta diretamente à respiração, porque prana também pode ser traduzido como respiração, e aí que muitas vezes vem a confusão. A palavra pranayama literalmente significa parar de respirar.
cessar a respiração. É uma das traduções possíveis, entendem? Mas para o yoga, pranayama é o processo de controle do prana, da força vital, e não da respiração em si. Mas, olha que interessante, o pranayama, quando você controla a sua respiração, você domina e disciplina e deixa mais dócil a sua cabeça. Isso significa o quê? Que o controle respiratório preconizado pela técnica, a globalidade da técnica chamada pranayama, envolve respiração, mas não é. Como eu estava explicando no início do vídeo, do início da nossa live, que depois eu acho que vai ficar gravada também, vocês vão poder acompanhar, o pranayama não é respiração. Mas o exercício respiratório é uma técnica para conseguir fazer pranayama, para viabilizar o pranayama. Isso significa que quando as pessoas chegam e falam normalmente, mas bobagem, pranayama não é respiração, é uma meia-verdade, então toma cuidado com isso. Porque dentro da técnica, a respiração é uma condição sine qua non, é uma condição importantíssima para que você consiga fazer o controle do prana, que se faz com a mente. Ou seja, é com a mente que você faz o prana ir para qualquer lugar que você queira. E aí, a disciplina respiratória entra nesse momento para que você consiga, então, total disciplina mental e total foco para que isso seja viabilizado. Então, quando a gente para pensar, você fala, então, se pranayama não é a respiração, por que tantos exercícios respiratórios? E é justamente por isso que a gente faz tantos exercícios respiratórios, jogos respiratórios diversificados, com ritmos diversificados, farão com que você tenha um controle, uma habilidade maior para controlar o principal instinto do seu corpo, que é o instinto de sobrevivência, para fazer com que você consiga a disciplina mental, psicológica, ou seja, é um desenvolvimento muito intenso, são mudanças fisiológicas para conseguir fazer o exercício principal. E aí, já de cara, eu já passei o principal exercício que você precisa fazer. Todos os exercícios que tenham retenção de ar nos pulmões são os principais. Aguentar o impulso. Pouca gente sabe que muita gente morre afogado, não porque não aguentaria mais tempo segurando o ar. Não, ele não aguenta segurar o impulso de inalação. Existe o instinto inalatório. Se você consegue disciplinar o instinto inalatório, você segura o ar ainda mais tempo e não morre. E dentro do yoga, basicamente, todo o treinamento do que a gente chama de práticas ventilatórias, que aí a gente não chama de pranayama, a gente chama de vayu sadhana, que é uma prática ventilatória, uma prática para controlar vayu, o vento, o alento, tá? Para depois fazer o pranayama, que, aliás, é bem interessante, no pranayama em si não há um exercício respiratório. Você pode fazer pranayama, só para que vocês entendam um pouquinho mais, você pode fazer pranayama, por exemplo, segurando o ar nos pulmões. Você pode fazer pranayama soltando o ar dos seus pulmões. Você pode fazer pranayama respirando ou não, fazendo qualquer fase respiratória. Ou seja, não há um vínculo direto entre pranayama e a respiração, mas a respiração é uma condição para se fazer pranayama. Isso é muito libertador, isso alivia muito a gente, enquanto instrutores de yoga, professores de yoga, porque faz com que a gente consiga ser transportado para uma nova fase, né? E uma nova compreensão sobre como é que esses exercícios são feitos. O Jean Roger está fazendo uma pergunta, a transformação de um condicionamento mental na realidade cerebral, otimizando assim o processo de controle do prana. É mais ou menos. Eu prefiro de uma forma mais simples. Eu prefiro o controle da vontade, para que com a vontade aumentada você controle o prana. Porque tudo que você precisa para o prana fazer os seus caminhos dentro das estruturas que são criadas em cada uma das famílias tântricas, né? Principalmente os exercícios de pranayama, apesar de não existirem dentro do grupo Nata ou Siddha
ou Siddha Siddhanta, os grupos tântricos em geral, isso exista anterior ao movimento tântrico na Índia. O movimento dos chakras, por exemplo, a construção dos chakras para posterior utilização, né? Porque dentro da literatura tântrica os chakras eles não existem, eles não são pré-existentes, eles são pós-existentes. Então algumas escolas trabalham com 14 chakras, 16 chakras, 8 chakras e 6 chakras, como a escola Natha trabalha, né? O Satchakra Niruparna, por exemplo, trabalha com a medida 6+1, né? Que aí faz com que as pessoas achem que tem 7 chakras, mas não, a Satchakra Niruparna trabalha com 6, um modelo de 6 chakras. Então, assim, cada grupo tântrico trabalha com uma quantidade. E aí você precisa fazer depois que você criou o sistema, depois que ele está elaborado, você pavimentou por dentro do seu sistema os chakras, aí então você coloca prana para que esse sistema criado pela sua psique, pela sua vontade também, possa fluir. E é essa vontade que vai fazer o prana percorrer esses caminhos. Anterior, em Patanjali, não era essa abordagem. Tá? Mas vamos ao pranayama então, como exercício respiratório. Até porque boa parte das pessoas está muito acostumado a trabalhar com pranayama no seu aspecto ventilatório. Tem gente que entrou aqui para falar, eu vou aprender mais respiração. Mas vamos abordar um pouquinho esse lado também, porque abordar a parte de exercícios de pranayama, onde você pede uma subjetividade maior, também precisa de uma explicação maior. Né? Quase que um curso para que eu conseguisse fazer a pessoa entender o processo inteiro. Mas exercício respiratório é um pouquinho mais fácil. Tá? Com relação a exercícios respiratórios, que é uma das propostas que fez com que muitos de vocês quisessem entrar nessa live hoje, esse ano, né, como todos vocês, e o mundo inteiro, né, todos nós estamos no mesmo barco, estamos passando pelo Covid, estamos passando pelo isolamento social, que não é isolamento coisíssima nenhuma. Eu estou falando aqui com vocês no conforto da minha casa, então não estou isolado, né? Estou apenas distanciado, mas jamais isolado. Estamos passando por um período que, se você por acaso, né, não pegou o Covid, exercícios respiratórios podem lhe ajudar a passar melhor por esse momento. Se você pegou o Covid, com certeza você está com alguma sequela, principalmente pulmonar, porque apesar dele, a gente hoje saber a ampla gama de possibilidades do vírus, né? Ele ataca o cérebro, o fígado, ataca o sistema circulatório. Principalmente ele acaba atacando o sistema respiratório. Então tem muita gente que consegue sair bem dessa situação, mas tem uma quantidade gigantesca de pessoas que está saindo com sequelas muito pesadas, e tem gente perdendo 40%, 50%, 60% da capacidade pulmonar, e isso é muita, muita coisa. É absurdamente grande a quantidade de pessoas com isso. E aí, logo no início da pandemia, eu falei assim, nossa, eu preciso escrever alguma coisa, eu preciso colocar alguma coisa para que as pessoas sejam orientadas e entender melhor. E aí, alguns professores estavam me ligando, né, professores que eu formei, pessoas que eu conheço, falando, André, socorro, o que eu dou para os meus alunos, o que eu faço nesse momento? Então, muita gente muito preocupada, com muita sinceridade, né, querendo ajudar as outras pessoas e não estava sabendo como, me ligaram, me mandaram e-mail, me mandaram WhatsApp, me mandaram uma série de sinais de fumaça, né, falando socorro. E aí eu falei, eu vou escrever. E aí eu sentei na frente do computador e coloquei uma série de técnicas, fiquei pensando o que seria mais adequado para esse momento. Então eu no livro sobre Covid, né, coloquei Covid, né? Depois eu passo o link para vocês, que
sobre as experiências de um yogi durante a pandemia. Yoga e Covid. Minha esposa falando. Yoga e Covid, apontamentos de um yoga em tempos de pandemia. Olha, ela me disse o nome do meu livro, minha esposa. Yoga e Covid, apontamentos de um yogi durante a pandemia. Isso está no meu site, depois você pode ir lá pegar o livro e ler. Mas, dentro do livro, eu falei, o que mais as pessoas vão precisar não são exercícios para não ter o Covid, até porque é inevitável, né? Mas você vai ter muitas pessoas precisando de exercícios após terem passado por essa desastrosa e desagradável experiência. Então eu pensei em vários exercícios que retomariam, quase como uma fisioterapia respiratória, embora eu não goste de chamar assim, mas uma série de exercícios que existem no yoga que podem ajudar as pessoas definitivamente a fortalecer, a ampliar a capacidade pulmonar, reestruturar o corpo e para sair dessa situação. Então eu coloquei muitos desses exercícios lá, alguns eu vou passar aqui para vocês também, para que a gente possa fazer juntos. Nem todos podem fazer, tem que levar em consideração pessoas que tenham alguns pequenos detalhes, alguns pequenos, por exemplo, quem passou por cirurgia, para quem tem inflamação pulmonar, para quem tem hipertensão arterial, quem é cardíaco. Então tem uma série de contraindicações que também tem que ser levadas em consideração, né? É um romantismo muito grande nosso falar que o yoga serve para tudo, como se fosse um apanágio que serve para tudo e todas as situações e todas as pessoas. E não é tão verdade assim, né? Porque até relaxamento é contraindicado para algumas pessoas, né? Pessoas que estão tomando benzodiazepínicos, pessoas que estão tomando insulina, por exemplo, né? Pessoas que têm perda de contato com a realidade, não podem fazer relaxamento. Tem várias psicoses, neuroses, não podem fazer exercício de relaxamento, né? Então, teria que adequar a cada caso. Aliás, nem todas as pessoas que têm essas síndromes não podem fazer esse exercício de relaxamento. Também não é assim. Mas cada caso é um caso e a gente não pode dizer que o yoga é inócuo, até porque se fosse inócuo, por que você faria algo inócuo? O yoga é poderoso, ele tem efeitos poderosos. Se o yoga não tem é inócuo, né? Ou se o yoga ele pode ser feito por qualquer pessoa, então ele não tem efeito nenhum, né? Esse é o raciocínio que a gente usa. Se tem efeito, se tem alguma indicação, tem alguma contraindicação também. Também é só observar, né? Dentro de tudo aquilo que o ser humano faz no planeta, o yoga é uma das práticas mais seguras que eu conheço. Então, também nada de desespero, tá? Mas o exercício que eu vou propor, as ideias que eu vou propor agora de exercícios respiratórios, que eu acho que são muito interessantes, e eu acho também que muitas pessoas que estão vendo são professores, são pessoas que vão prestar serviços e ajudar outros seres humanos que precisam mesmo, nesse momento, como nunca o ser humano precisou ajudar os outros, né? Se juntar para formar uma grande fraternidade. Então, o exercício que eu indico, o primeiro, já de cara, são os ventilatórios mais fortes, são os exercícios que fazem com que os pulmões reajam. Antes e depois, tá? Se você fizer o exercício, porque eu tenho uma teoria que é assim, você não aprende a nadar quando você está se afogando. Você aprende a nadar antes de estar se afogando, para que quando você precisa se livrar dessa situação, você já saiba o que fazer. Então, os exercícios que a gente vai fazer agora, você não vai deixar para falar, eu peguei Covid e vou fazer. Não, faz antes, você já vai ter a musculatura preparada, você já vai ter uma habilidade que depois você vai fazer com que ela retorne, ela fique, de novo, seja trazida à tona, tá? Então, o exercício que eu vou passar é um Bhastrika, norte da Índia, lembrem-se o que eu falei no início do vídeo, norte e sul da Índia tem uma linguagem um pouco diferente, no norte da Índia o Bhastrika é nesse tipo de velocidade, tá? No meu livro eu não coloquei nenhuma experiência nova que eu tenha feito com exercícios respiratórios, porque depois de um tempo,
fazendo pesquisas, viajando e amealhando informações, trazendo conceitos novos, eu me libertei um pouco daquele romantismo do exercício antigo, do exercício tradicional. Gosto dos exercícios tradicionais, sei quais são, mas às vezes eu dou uma escorregadinha para a direita ou para a esquerda para que um exercício se adeque a um aluno que precisa daquilo especificamente, né? Então nem sempre eu trabalho com exercícios tradicionais, tá? Embora no meu livro a maioria ali é tradicional mesmo. Me fizeram uma pergunta agora, enquanto eu estava com Covid, a respiração em 5 tempos, levando a atenção para todas as partes do tronco, aliviavam as dores no peito e nas costas. Sabe uma outra coisa que poderia ajudar? Talvez você tenha feito sem querer, que é uma respiração que dá um alívio muito grande, que é um estímulo vasovagal. Você estimular o nervo vago, tá? É que o seu nome eu realmente não estou com... É Biskneider. Eu espero que seja assim. Enfim, eu não consigo ver pela fotinho. Depois que a gente passa dos 50, já chegando perto dos 60, a gente tenta ver essas bolinhas com a cara das pessoas e a gente não consegue mais enxergar. Então, se conseguir falar o seu nome, para mim é melhor. Mas talvez o exercício que você tenha feito tenha sido uma respiração de 1 para 2 ou 1 para 3, que é mais ou menos assim. Se você inspirar num tempo e você soltar no dobro desse tempo ou no triplo desse tempo o ar dos seus pulmões, o que vai acontecer? O seu sistema ele vai produzir um impulso, um estímulo no nervo vago. O nervo vago ele é o principal nervo relaxador do corpo. Isso significa que a musculatura toda do seu corpo, todas as estruturas, vão começar a descontrair. O que acontece com o sistema circulatório? Uma musculatura mais contraída aumenta a pressão do seu corpo, né? Aumenta a pressão corporal, criando um estado como se fosse de hipertenso. Então, se você pega um canudinho, está tomando um suco e aperta o canudinho, você consegue tomar o suco ou não? Claro que não. Você está apertando o canudinho. Então, você consegue tomar o suco quando você relaxa a mão e para de apertar o canudinho. Então, quando você está com a musculatura toda tensa, há um aumento de pressão sanguínea causado pela tensão corporal, pela contração, há uma vasoconstrição. Quando você faz uma respiração de 1 para 2 ou 1 para 3, você produz relaxamento. E esse relaxamento também diminui as dores, o que é muito legal de fazer. E assim, não que esse exercício que você tenha feito não sirva para nada, serve sim. Mas repara se você não fazia essa respiração, onde a inspiração tem um tempo e a expiração é mais longa e profunda. Se você sistematicamente expirar mais devagar do que inspirou, automaticamente há uma queda na pressão sanguínea, nos batimentos cardíacos, na tensão muscular geral, fazendo com que a sensação de dor também diminua. Porque com o corpo mais tenso, às vezes a dor ela aumenta também. Quando você solta, eu vi uma outra pergunta agora aqui que passou, não faço ideia de como eu volto ela. Aprendi. Se puder dar uma dica para pessoas que têm dificuldade na exalação e não têm força para expirar por conta de uma respiração curta. Posso sim. É que provavelmente já tenham passado alguns pedidos que eu não vi, porque eu sou das antigas, né, gente? Eu não sou muito acostumado com tecnologia. Gosto, mas não tenho muita familiaridade. E eu fiquei sabendo hoje pela minha esposa que o Instagram mudou todos os botõezinhos, mudou todas as coisas, alterou um monte de coisas. A gente ficou preocupado de não entrar hoje. Bom, vamos voltar para o exercício que eu ia dar, que é o Bhastrika. Bhastrika é uma respiração acelerada, tá? Onde a intenção é produzir ventilação. E para que você tenha profundidade nessa ação ventilatória, o que eu recomendo é que você estruture a sua respiração para produzir inspirações e exalações poderosas, intensas, barulhentas, vigorosas, tá? Como é que funciona isso? E é o jeito mais simples que nesses 37 anos, quase 38 anos que eu dou aula, eu arranjei para explicar assim para as pessoas. Faz assim comigo.
E aí, tossiram? Não era só para... Não estava tossindo de brincadeira, não. É sério. Tosse aí. Faz... Como eu não tenho uma interação direta, não estou vendo o que vocês estão fazendo, eu vou fazer uma pergunta e já vou responder, logicamente. Que músculo contraiu? O que contraiu? O que aconteceu quando você tossiu? Sua barriga entrou ou saiu? Sua barriga contraiu ou descontraiu? Também pode ser uma abordagem interessante na pergunta. Então, muita gente deve ter falado assim, minha barriga contraiu. Minha barriga entrou quando eu tossi. Então, quando você tosse, você contrai toda a caixa torácica para expulsar o ar dos seus pulmões numa velocidade altíssima, porque o seu organismo criou a tosse justamente para liberar as vias aéreas e ele precisa de potência para essa liberação das vias aéreas. Consequentemente, quando você tosse, você está fazendo a utilização de toda a musculatura que está envolvida em fazer o exercício chamado Bhastrika. Isso significa que se o aluno não consegue fazer Bhastrika certinho, é só você falar para ele assim, tosse. Agora pega essa tosse, fica aí, fica com ela e faz comigo pelo nariz. Faz o aluno executar algumas vezes. Aí fala, sentiu a musculatura, agora sem tossir. Solta o ar forte, como se fosse uma tosse, sem segurar o ar e depois liberar ele, e fazer... E fazendo várias vezes, é um ato explosivo da saída do ar. E aí você pode iniciar o Bhastrika, falando agora vai acelerando, fazendo... E mantém. Então a pessoa ela vai sair de um nível lento para um nível cada vez mais rápido até atingir um platô e mantém o platô. O que é esse platô? Para vocês entenderem. A pessoa começa, por exemplo, assim. E ela vai acelerando. Quando atingir o platô, procura manter esse platô. Eu vi a Laís falando, essa respiração pode gerar ansiedade? Lógico que pode. E também pode elevar a pressão demasiadamente, que foi o que eu falei anteriormente. Pessoas que têm hipertensão arterial, cardíacos, várias pessoas não podem fazer esse exercício, com toda certeza. Tá? E ainda tem que tomar cuidado pessoas com glaucoma, que não chega a produzir um efeito direto, mas pode ser um efeito rebote, e em outras, por exemplo, fez o Bhastrika e deitou, pode ter um problema com a glaucoma também. Então, assim, tem uma série de pessoas, como eu falei, tem uma série de exercícios que tem que tomar muito cuidado mesmo, para que a pessoa não tenha problemas, tá? Estou dentro do horário, Aline? Que horas são? Só para eu saber. E aí, a minha recomendação é, mesmo um cardíaco, mesmo um hipertenso pode fazer o exercício? Pode, desde que isso seja indicado pelo médico, ou ele esteja sendo medicado e o médico também tenha liberado esse aluno para fazer, sem problema algum. Mas dá para uma pessoa, né, fazer o exercício e não ter nenhum tipo de problema nesse sentido? Também dá. Também há essa possibilidade. Você vai fazer uma quantidade menor e vai encaixar alguns exercícios muito legais que, inclusive, tem a ver com aquilo que a gente acabou de falar. Deixa eu terminar o Bhastrika, a gente volta para esse assunto. Vai ser interessante falar também. Obrigado, Jean. Faltam poucos minutos, então. São 12h40. Então, o Bhastrika. Nessa respiração, eu aconselho que pessoas saudáveis comecem a fazer um nível muito básico, um número muito simples, inicial, que vai começar com umas 200, 300 respirações só. Tá? E aí, com o passar do tempo, você vai aumentando a quantidade de vezes que você vai fazer o Bhastrika até atingir uma quantidade entre 1.000, 2.000, 3.000 voltas do exercício, após alguns meses ou até anos de treino. Os meus alunos, dentro das minhas aulas normais, das minhas aulas regulares,
A gente, volta e meia, faz entre 900 a 1000 voltas de exercícios com o Bhastrika, com muita tranquilidade, são alguns minutinhos e a gente já passa para a aula com todos os outros exercícios que tenham. Mas a gente intensificou nesse período de Covid, sim, a execução do Bhastrika para dar potência, para dar vigor, para dar força, maior capacidade respiratória. Então, voltando ao Bhastrika, eu falo para as pessoas que consigam manter um ritmo de Bhastrika estável. Agora, existem pequenas improvisações que eu passei a fazer com o Bhastrika e eu vou dar esse exercício para você que está aí escutando, que é uma variação de Bhastrika criada por mim há algum tempo, não tem mais do que uns 5 anos, que foi dado para um aluno muito específico, um aluno que precisava muito fazer esse tipo específico de exercício, eu criei para ele. Deu tanto resultado que eu comecei a oferecer isso para outras pessoas e com muita tranquilidade, sem nenhum tipo de problema ou vergonha de falar que eu criei o exercício. É uma improvisação, é uma diferenciação no exercício e ajudou esse aluno em especial. Que é assim, você inspira profundo e solta o ar 3 vezes. Mas você vai interromper a saída do ar 3 vezes. Não é que você inspire e solta, inspire e solta, inspire e solta. Não é isso. Você inspira e ao soltar o ar faz... Quando você chegar na 3ª vez, saiu todo o ar, você inspira interrompendo a sua inspiração em 3 vezes, fazendo... Enche, 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 solta, solta, solta. Enche, enche, entre, solta, solta, solta. Esse enche, enche, enche é assim, enche, mas não tudo, enche mais um pouquinho, mas não tudo, e aí enche o final todo. Aí não entra mais ar, porque não cabe. Depois você solta, 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 solta um pouquinho, solta mais um pouquinho, e ao soltar a 3ª vez e última, não tem mais ar para sair. Então é basicamente assim. Enche, 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 solta, solta, solta. Enche, 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 solta, solta, solta. Experimentem comigo. E depois, se quiserem depois explicar, fala, eu senti isso, senti aquilo, desmaiei. Fala, escreve e a gente conversa sobre o assunto. Lembrando que você tem hipertensão arterial? É cardíaco? Só vê o vídeo hoje. Escuta ele inteirinho, faz um deles. Conforme você se sentir bem ou não, eu já vou dar exercícios para fazer você voltar ao normal. E eu, se fosse você, perguntava para o médico, falando assim, posso fazer isso? Tem um cara careca, com bigode esquisito, falando umas coisas estranhas, posso fazer isso aqui? Ó? Aí mostra o vídeo para ele. Se ele falar, olha, você está liberado, você vai ter a tranquilidade de estar seguindo a orientação do seu médico, né? Mas... você está bem, você está ótimo, você sempre fez exercícios respiratórios, você é professor de yoga, você é praticante antigo, experimenta, você vai ver que o exercício é bem legal. Então vamos juntos. Faz várias vezes, não para, continua, insiste. Daqui a pouquinho, mesmo você que é professor vai falar assim, gente, o que é isso? Tá diferente. Então, ele exige muito mais da sua respiração. Sim, tá? Eu vi alguém falando aqui, vocês estão fazendo as aulas com máscara ou sem máscara? Não, não estou fazendo as aulas, eu não estou em contato com os alunos, tá? Primeiro porque durante... 2 décadas direto eu utilizei incenso. E usando incenso durante 2 décadas direto, eu acabei, perto dos anos 2000 mais ou menos, tendo um problema respiratório causado por inalação de incenso. Lembrem-se que incenso é muito bonitinho, o discurso que as pessoas fazem é muito lindinho, falando do incenso natural, mas não é. É uma queima, é uma fumaça, né? E essa combustão, seja ela de maneira natural ou sobrenatural, ou seja, tendo produtos naturais ali, ou tendo produtos não naturais, químicos,
vai dar o mesmo problema, gente, porque o incêndio numa floresta vai prejudicar os seus pulmões da mesma forma que o incêndio dentro de uma casa, tá? Então isso é bastante importante. E aí né, tenho que tomar cuidado. Fala, Lê. A Ju falou que deu uma tonturinha. A Jussara. A Jussara falou que deu uma tonturinha. Dá sim. E é uma coisa boa essa tonturinha, tá? Significa que o exercício está funcionando. Porque a gente acha que fazendo yoga a nossa capacidade pulmonar já é boa e a gente muda o exercício só um pouquinho, você fala, nossa, Jussara, isso é uma alcalose respiratória, tá? Significa que você expulsou muito mais CO2 do seu organismo do que devia e nem precisa ficar preocupada, parou o exercício, a tontura já passou por causa da homeostase, o nosso corpo volta ao equilíbrio muito rápido, então não tem nenhum problema. Só não pode fazer até, né, desmaiar. Espera aí que tem alguém mais falando aqui, a inspiração e a exalação devem ser equânimes no Bhastrika, correto? Nem todas as escolas têm essa posição não, tá, Felipe? Eu achava isso, durante muitos anos eu também achei isso, até começar a ver que na própria Índia, dependendo do lugar que você ia fazer yoga, ele falava, não, solta forte, inspira fraco. O outro falava, não, inspira e solta na mesma força. É uma bagunça tão grande que eu preferi usar o meu bom senso. Qual é o bom senso? Depende do que eu precisar, eu faço a variação um pouquinho mais forte na exalação, um pouquinho mais forte na inspiração. Por exemplo, se você está acostumado a fazer no mesmo ritmo, e experimenta aí, não sei se você faz no mesmo ritmo, mas aparentemente você faz no mesmo ritmo. Procura fazer agora inspirações mais profundas e longas no Bhastrika. Fazer... Puxa rápido e forte, mas bem... E só, você vai ficar tonto rapidinho. Ou seja, por quê? Porque o seu corpo não está adaptado a esse jeito de fazer o Bhastrika. Então é legal fazer, e é legal explorar possibilidades novas. Agora, deu uma alcalose respiratória, para que o efeito também para, porque ele só começou por causa dessa alcalose. Porque muita gente fala assim, é o oxigênio. Não, o oxigênio só deixa a pessoa agitada acelerada, tá? O oxigênio ele dá uma acelerada nas pessoas, mas o que dá a tontura é a diminuição do CO2 na circulação sanguínea. Você está exageradamente jogando CO2 e colocando oxigênio para dentro. O que acontece? É o oxigênio? Não, é a mudança do pH do sangue. Da mesma forma que você acabou de comer, você tem uma alcalose pós-prandial, uma alcalose após comer a comida, onde o sangue fica mais alcalino e dá aquela sonolência pós-prandial, como o efeito feijoada que o pessoal chama, né? Comi aquela coisa, fiquei meio lento. Então, é a mesma coisa, só que você está provocando isso mais rápido, com muito mais intensidade, em valores muito altos, deixando você tonto. Mas eu brinco com os alunos, ficou tonto? Ou já era? A pessoa fica para morrer, né? Foi uma descoberta, né? Foi uma descoberta. Mas, brincadeiras à parte, gente, é muito bom o exercício, desde que você faça dentro dos parâmetros de segurança. Não exagere, né? Não faça demais. Tá. Tem outras perguntas aqui que pararam. Gente, Vlad, você fez dirigindo, não acredito. Eu tive que parar o carro por causa da tontura. Vlad, quando sair... Eu te conheço, Vlad. Quando sair da pandemia, eu vou te dar um cascudo. Uma puxada de orelha. Tá? Bom, agora... Espero que... Não faça dirigindo. Não, gente, não fazer dirigindo, não fazer cortando legumes na tábua, que senão você termina no cotovelo, né? Não fazer junto com atividades que são arriscadas é o fundamental. Para fazer yoga, né? Não faça em qualquer lugar, faça em lugares apropriados. Ai, meu Rojas, né, Jean, obrigado, 12h50. E a Aline está me dando outro tempo, mas tudo bem. É basicamente o mesmo. Vai rindo, vai, Vlad, vai rindo. Então, gente, como faltam agora poucos minutos, eu tinha mais alguns exercícios, mas o tempo urge. Mas eu preciso agora fazer a pessoa voltar à calma. Vamos dizer, por exemplo,
que você ficou muito agitado, muito acelerado. Eu tinha uma amiga minha, uma aluna que virou amiga e que depois virou instrutora de yoga. E ela tinha uma pressão alta e que ela não me falava nada. Eu acabei descobrindo olhando para ela, vendo as reações. Eu falei assim, isso é por acaso, porque a gente sempre tem o exame médico, né, das aulas de yoga, e hoje em dia aqui em São Paulo, pelo menos, não sei no resto do Brasil, mas eu sei que em mais 2 estados tem, que é o parquet, né, onde você hoje em dia não pode mais obrigar o aluno a entregar exame médico, né? Mas tem o parquet. Se no parquet ele fala não tenho nada e tem, ele se responsabiliza. Mas eu coloco isso, eu sempre coloco isso para os meus instrutores. Se a pessoa mentiu para você dizendo que não tem problema nenhum no parquet e ele morre por causa de um exercício que você deu, como é que fica a sua cabeça? Eu ficaria péssimo. Então assim, gente, se é aluno, não esconde. Tá? Se você passar mal numa aula de yoga, eu, pelo menos, como instrutor, eu acredito que muitos aí do outro lado, ficariam traumatizados para o resto da vida. Você quer realmente traumatizar uma pessoa que você gosta? Traumatizar uma pessoa que te dá exercícios, que faz bem para a sua saúde, que você gosta daquela pessoa? É um trauma que a pessoa carrega para o resto da vida. É uma coisa impactante. Fazer mal para um outro ser humano é terrível. Mexe com a cabeça das pessoas, destrói uma vida. Então, se você gosta do seu instrutor de yoga, não esconda probleminhas ou problemões, né? Principalmente os problemões, por favor, tá? Então, se você tem algumas dessas contraindicações que eu falei, tem uma forma de retomar isso, foi essa professora. E ela não me falou nada, e eu falei, você tem um problema de pressão? Ah, tenho, eu sou hipertensa, eu tenho sim. Quando ela me mostrou, ela não era hipertensinha, ela era hipertensa no topo. Eu falei assim, olha, não posso mais dar aula para você. Vai ao seu médico, e aí com as instruções que o seu médico passar para mim, eu passo os exercícios para você. Bom, ela fez isso. E eu fui dando os exercícios, ela falou, olha, tem algum exercício que me ajude nesse processo? Eu falei, olha, é bem complicado, porque como tem a homeostase, o nosso corpo ele volta aos estados normais, ou o equilíbrio que ele considera normal para o seu corpo. Então, se você é hipertensa, você pode fazer alguns exercícios que vão agir pontualmente naquele momento. Depois o seu corpo volta, acabou o exercício, seu corpo volta ao normal. Mas vamos dizer que o exercício que você deu, que é esse que eu mostrei agora, tirou a pessoa do estado normal dela, fez a pressão aumentar, deu algum impacto fisiológico, alguma aceleração, e você não quer isso. Então, o voltar à calma pode ser, número 1, inspire num tempo e solte o mais lento que você puder para produzir aquilo que eu falei no início do vídeo. Um estímulo vasovagal, fazendo com que no estímulo vasovagal, pressão sanguínea, batimentos cardíacos, estado metabólico vá descendo até o seu estado mais tranquilo. Tá? Se você fez isso com a pessoa, inspirou num tempo e soltou no dobro, é legal porque eu tenho aquele aparelhinho que é o oxímetro, que você coloca no dedo do aluno e ele na hora vê o batimento, na primeira respiração, o batimento cardíaco dele fazer assim, ó, cair na primeira inspiração. O exercício ele tem efeito imediato, tá? Soltou o ar mais devagar, na hora os batimentos cardíacos já começam a diminuir. Mas para ter um efeito consolidado, 5 minutos disso dão uma estabilizada na pressão dela. Essa pessoa que eu falei, não. Tá? Ah, tá. Explicar o Jai. Explicar o Jai em tão pouco tempo. Eu tenho que terminar um assunto primeiro, vou terminar o mais rápido possível e aí eu falo sobre o Jai já. Se der tempo, principalmente. Mas aí não deu muito jeito. Ela falou, olha, minha pressão diminuiu um pouquinho, eu me senti melhor também, tá? Mas não resolveu, André. Aí eu falei, caramba, então vamos fazer o seguinte. Vamos inspirar profundo e ao invés de apenas soltar o ar devagar, você vai soltar o ar devagar para estimular o nervo vago, mas vai pressionar essa região do pescoço colocando o queixo na depressão jugular.
Por quê? Quando você aperta essa região da sua garganta aqui na frente, vai pegar dois sensores que estão nessas posições que vão informar para o seu corpo que a pressão extrapolou os limites de segurança. O seu corpo vai procurar compensar isso lançando acetilcolina na circulação sanguínea. Notem que, para quem sabe um pouco de fisiologia, sabe que a acetilcolina ela é usada para contrair a musculatura, mas na circulação sanguínea ela tira os níveis de adrenalina do sangue. Então ela não é um relaxante como o exercício anterior, mas ela faz os níveis adrenérgicos caírem significativamente. Então, você tirou a adrenalina e fez um exercício para relaxar a musculatura do corpo, pronto. Isso, na maior parte das pessoas, dá resultado, no dela não deu. Aí eu lancei a última cartada, que foi: inspira num tempo, solta no dobro ou no triplo, coloca o queixo no peito apertando, e aí depois levanta e faz de novo. Deu um resultado médio, aí eu falei, faz o exercício inteiro com o queixo no peito, e ainda por cima, aí mudei um pouco, respira só pela sua narina esquerda. A gente descobriu num congresso internacional, em 96, estava eu, Pedro Kupfer, uma série de professores das antigas lá, e a gente foi vasculhado na época, fomos para a câmara hiperbárica, a gente foi colocado de cabeça para baixo, colocaram a gente dentro de gaiolas, jogando o ar de uma determinada... Até o aparelho não era adequado, porque eles tampavam o nariz e falavam para respirar pela boca. Ele falou, mas yoga a gente não respira pela boca, criatura. Mas a gente fez da melhor forma possível, e uma das coisas que eles identificaram é que, se você respira pela narina esquerda, você estimula o sistema parasimpático, fazendo com que o corpo também crie um estado de queda no funcionamento fisiológico. Então, o que aconteceu? Eu juntei os 3 exercícios para ela, a pressão dela foi voltando ao normal, ela conseguiu um certo controle. Mas mais do que isso eu também não tinha, né? Então, fez o exercício que eu indiquei, falou, minha pressão não ficou legal, ou inspira e solta devagar. Não adiantou, inspira, solta devagar com o queixo no peito. Não adiantou, respira pela narina esquerda. Segundo a Aline, eu tenho 2 minutinhos. Numa próxima ocasião, gente, eu vou procurar dar uma respondida no Jai. Tá. Legal. Que bom, Ju. A Ju está falando que ela vai fazer um workshop mais longo com o André, que sou eu. E a gente tem uns 2 minutinhos no máximo, então, para entrar em contato com a gente, é @AndréDeRoseYoga, tá, do Instagram, e o telefone é 11 99741 9994. 99741 9994. Né? É um patrocínio de Aline. Esse cara tem que ela tá puxando minha mão, ela deu um negocinho para eu ler. Ela me ajuda muito, gente, vocês nem imaginam, né? Sozinho. Gente, muito obrigado pela presença, pela paciência também, e até a próxima, tá? Jaya. Obrigadão. Tchau, tchau.